Hello guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu vou ensinar para vocês qual que é a ordem das preposições quando a gente vai fazer uma pergunta em inglês. Então, esse é um assunto que se você se basear no português, se você pegar uma frase do português e tentar traduzir palavra por palavra para o inglês, vai ficar bem difícil de você entender. Mas, se você prestar atenção na minha explicação aqui e não se basear no português, você vai ver que é um assunto bem fácil. O que acontece é que no português, quando a gente tem uma frase afirmativa e uma pergunta, a ordem das preposições é diferente. Por exemplo, imagine que eu falo a seguinte frase para você: eu estou pensando nos meus estudos. Você vê que a preposição nos vai depois do verbo pensando? Agora, se eu fizer uma pergunta, eu vou dizer no que você está pensando. Você vê que a preposição no vai lá para o início da frase? Então, isso não acontece no inglês. No inglês, você nunca muda a ordem das preposições. Então, na frase afirmativa, eu falaria I'm thinking about my studies. Se eu for fazer uma pergunta, eu diria What are you thinking about? Você vê que a preposição about continua depois do verbo? Então, isso vai acontecer na imensa maioria das vezes. Se você tem um verbo e a preposição e você faz a pergunta, a ordem continua a mesma. Se você tem um substantivo e a preposição, a mesma coisa. Um adjetivo e a preposição, a mesma coisa. A ordem, na grande maioria das vezes, não muda. Então, deixa eu te dar alguns exemplos para ficar mais fácil de você entender. Imagina que tem uma pessoa falando no telefone e você quer perguntar para essa pessoa com quem ela está falando. Você vê que em português a ordem da pergunta seria essa: com quem? A preposição com lá no início da frase. Mas a frase afirmativa seria: eu estou falando, por exemplo, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. Você vê que a preposição com vai depois do verbo. Então, no inglês, a ordem permaneceria exatamente essa. Então, você diria Who are you talking with? Você colocaria a preposição with depois do talk. E a resposta poderia ser I'm talking with my father, I'm talking with my brother. Você vê que tanto na resposta quanto na pergunta a ordem é a mesma. O verbo talk e a preposição with. Beleza? Então, mais um exemplo. Imagina que você está dentro de casa e o teu irmão está olhando pela janela. E você quer perguntar para o teu irmão no que ele está olhando. Então, tudo que você tem que fazer é imaginar qual que seria a resposta dele. A resposta poderia ser, por exemplo, I'm looking at the cars. Eu estou olhando para os carros. Ou I'm looking at the people. Eu estou olhando para as pessoas. Você vê que não importa qual seria a resposta, a estrutura seria a mesma. I'm looking at. Então, tudo que você tem que fazer é manter essa estrutura na hora da pergunta. E ficaria What are you looking at? Com o at depois do looking. What are you looking at? Beleza? Então, se você for fazer uma comparação de uma pessoa aprendendo inglês e aprendendo português, você vai ver que aprender inglês é bem mais fácil, porque a ordem é a mesma para a pergunta e para as respostas. Isso é algo muito simples. A única coisa que você tem que fazer é se acostumar a sempre utilizar essa ordem, beleza? Então, se você tem qualquer dúvida sobre esse assunto, é só você deixar nos comentários que eu vou responder todos vocês. E também, se você quiser ter aulas de inglês particular comigo, o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo e vai estar aparecendo aqui na tela. Então é só você me mandar uma mensagem que eu vou te passar mais informações sobre isso, beleza? Também, não se esquece de se inscrever no meu canal para acompanhar todo o conteúdo que eu coloco aqui no YouTube e também deixar aquele like que me motiva muito a continuar com esse trabalho, beleza? Então, seria isso por hoje e vejo vocês na próxima aula.